A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. Nós da Amazônia, a gente precisa dar visibilidade a partir do nosso olhar da Amazônia, a partir das nossas vozes, né, do que acontece na Amazônia. E o Amazônia Real faz isso, ela consegue amplificar a tua voz. E isso é muito importante para a nossa luta em defesa dos direitos. Como que nasceu a agência? Em que ano que ela nasce e qual que é o intuito da sua agência de notícias? A Agência Amazônia Real, a ideia dela nasceu ali em junho de 2013, quando o Brasil estava vivendo aquela efervescência das pessoas nas ruas, né? Infelizmente, foi naquele mesmo período que ocorreu o chamado passarário nas redações. Muitas redações demitiram jornalistas, eu fui demitida da Folha de São Paulo, a minha colega Laís Farias trabalhava no jornal A Crítica e por mais de 20 anos também foi demitida, e a nossa outra colega, que é a Liege Albuquerque, também já tinha saído do jornal que ela trabalhou, o último foi o Estado de São Paulo. Então, ela trouxe a ideia de nós fazermos uma agência de jornalismo independente investigativo na Amazônia. Eu achei a ideia muito interessante e sem recursos públicos, porque a gente não poderia receber recursos de governos para não interferir na nossa linha editorial. E naquelas manifestações, nós vimos que o tema Amazônia, das demarcações das terras, os próprios indígenas não estavam presentes, né? Manaus teve 100 mil pessoas na rua naquele período, né? Nesse clima, né, que a Amazônia Real surgiu, e ela aconteceu, de fato, no final do ano de 2013, quando nós começamos a cobrir um evento chamado a Batalha de Humaitá, que foi um crime de pessoas não indígenas que aconteceu dentro da terra indígena Tenhari. E a gente, sem recursos, nós conseguimos fazer essa cobertura, e as pessoas, os outros veículos, começaram a republicar as notícias da Amazônia Real, a gente começou a ganhar credibilidade. Enfim, a gente aconteceu, de fato. E estamos aqui até hoje, 10 anos de Amazônia Real, trabalhando de dentro da Amazônia para fora, dando visibilidade a essa região tão importante e dando, principalmente, voz às pessoas que não tinham voz naquela época. Hoje, muitas já têm, né? Mas naquela época era muito difícil a grande imprensa entrevistar as lideranças e colocar, de fato, o pensamento delas, narrativas delas, como são na mídia. A gente organizou o material com base em uma metodologia de pesquisa que buscou aproximar os dados oficiais, dados divulgados pela mídia, com a nossa visita em algumas comunidades, algumas localidades em campo, que pudesse apontar elementos novos, né, que estavam potencializando a violência na região amazônica. Principalmente tentar verificar se existia alguma relação entre o narcotráfico com os crimes ambientais. E aí o resultado que nós obtivemos depois desse cruzamento foi justamente compreender que, de fato, cada vez mais há essa relação entre o crime organizado com os crimes ambientais na região amazônica, que vem apresentando, então, uma nova dinâmica dos conflitos. Das 30 cidades mais violentas do Brasil, 13 estão na Amazônia. Nesses anos todos que você cobre a Amazônia como jornalista, na grande mídia ou agora na Amazônia Real, a situação piorou? Você tem essa percepção de uma piora na segurança? Sim, a situação piorou. Eu vou dar o exemplo de Tabatinga, né? Ali a região do Vale do Javari, onde foram assassinados o Dom Phillips e o Bruno Pereira. A região de Tabatinga é região de fronteira com a Colômbia, né? Venezuela, ali,
Peru, tríplice fronteira, a região onde o narcotráfico ali tem toda a sua rota, onde realmente entra no Brasil as drogas ali, tem toda uma região ali da Colômbia com paramilitares, ex-guerrilheiros ou guerrilheiros ainda. Então, a região realmente é de muita insegurança, né? Tem toda essa questão do roubo de madeira dos territórios, pesca ilegal. Então, isso tudo eu vi muito de perto desde o momento em que eu entrei ali na cobertura de Manaus, né, a partir dos anos de 1994, que fui morar em Manaus. Primeiro morei em Roraima, depois vi ali em Roraima toda a questão do garimpo, depois fui morar em Manaus e vi toda essa questão do narcotráfico muito forte, né? Ali, infelizmente, nós tivemos ali um afrouxamento da segurança nos últimos 15 anos na Amazônia, que isso ficou muito mais forte. Hoje em dia, as comunidades são assediadas pelo narcotráfico, os territórios indígenas, se não receber carregamentos ali nos territórios, são ameaçados, como está acontecendo em vários territórios hoje. As comunidades ribeirinhas também são assediadas pelos narcotraficantes. Então, assim, quando chega o ano de 2018, os primeiros territórios a receber ataques foram os territórios indígenas ali no Amazonas, justamente naquela região do Javari. Em 2018, a base onde a FUNAI tinha seus funcionários, que o Bruno chegou a ser coordenador, inclusive, sofreram vários ataques com tiros, né? Pescadores passavam e atiravam, né? Tanto que nós fizemos uma viagem, a Elaís viajou ao Vale do Javari em 2019, para levantar todas as informações do que estava acontecendo, porque as ameaças eram muito grandes, os servidores já tinham servidores ameaçados de morte, tanto que em 2019 foi assassinado o Maxwell, né? Com tiros ali na frente da esposa, em Tabatinga. Tabatinga é uma região conhecida como mata-mata, de tantas mortes que acontecem por dia naquela região. O narcotráfico, no primeiro momento, ele entendeu que a região amazônica era importante corredor para a entrada de cocaína e de skunk, tanto para abastecer o mercado brasileiro quanto o mercado europeu. Então, a Amazônia ela tem essa função estratégica para as redes ilegais do narcotráfico. O problema que se dá dentro desse contexto, nós tivemos uma fragilidade institucional que afetou a FUNAI, que afetou o INCRA, que atingiu a Polícia Federal, que atingiu vários órgãos de fiscalização ambiental, entre eles o IBAMA e o CMBio, e aí foi quando, então, percebeu-se quanto era importante utilizar a estrutura montada para o garimpo, que foi uma atividade econômica muito incentivada no governo passado, inclusive com a promessa de regularização das áreas que estavam ilícitas em territórios indígenas, e essa promessa de regularização, ela acabou dando mais força para que o crime organizado pudesse se organizar a partir da dinâmica do garimpo. Ou seja, utilizando a estrutura que diz respeito à entrada de aeronaves, que utilizam a pista de pouso, que muitas vezes são clandestinas. Esse fluxo de aeronaves estava sendo potencializado por alguma atividade econômica. Seja a questão do transporte de cocaína, seja a questão do transporte de ouro. Essa conexão aí, ela deixa evidente que o narcotráfico, ele começa a se conectar nas estruturas da região de garimpo, na região. E ali tem o Exército, ali tem as Forças Armadas, que estão ali há muitos anos, né? E não há uma efetiva segurança. Então, a Amazônia ficou muito mais perigosa para o jornalista. Uma corrida de garimpeiros para vários territórios e também grandes empresas. E também políticos financiando isso. E, como nós falamos na Amazônia Real, o narcotráfico também financiando o garimpo nos territórios indígenas. Então, a situação ficou gravíssima. A morte, por exemplo, do Dom Philips e do Bruno. Os algozes deles eram até então, até há pouco tempo, eles eram pescadores, né, que foram cooptados. É isso? Na medida que vai avançando, essas organizações criminosas na região, elas vão buscando construir alianças. E essas alianças se dão com base na cooptação de sujeitos que já conhecem a realidade de determinadas localidades na Amazônia e que poderão ser importantes guias na dinâmica das atividades legais. No caso do Vale do Javari, o assassinato do Bruno e do Dom tem uma relação com um grupo de pescadores
que 10 anos antes do assassinato já haviam prestado serviço, inclusive para a FUNAI, do lado das pessoas que defendiam os interesses dos povos indígenas. E que logo depois de 10 anos, então, eles vão estar juntos com narcotraficantes que promoviam uma dinâmica de exploração ilegal, né, da pesca naquela região que é uma reserva indígena e que também estavam do lado de grupos que tinham atividades ligadas ao narcotráfico. E que foram, então, pessoas que tiveram uma atuação direta no assassinato dessas duas pessoas. Eles estavam num local totalmente hostil, com muitos problemas, muitos conflitos, o Bruno já ameaçado de morte, né? E acontece esse assassinato, que no primeiro momento o próprio governo distratou, desqualificou as próprias vítimas. E, no entanto, elas tinham sido assassinadas pouco tempo depois de desaparecidas, né? Então, esse é um fato muito grande, atingiu todos nós da equipe da Amazônia Real, como atingiu todos nós do jornalismo brasileiro, e foi mundial, né, a repercussão. E nós tivemos que cobrir tudo isso dia a dia daquele crime, certo? Contando as histórias, inclusive algumas com exclusividade, porque nós temos essa expertise de ter as fontes indígenas e acreditar no que eles estão falando, o que eles estão falando realmente é o certo, o que eles vinham falando era o certo. Desde o primeiro momento eles diziam, né, que eles já estavam mortos, que havia um crime de mando e que houve uma emboscada para fazer esse assassinato. Não foram só essas 3 pessoas que estão presas que foram responsáveis pela morte do Bruno. Aquilo foi tudo planejado, ali muitas pessoas se envolveram naquele crime. O portal Amazônia Real, ele traz a notícia, como ela ocorre, com detalhes, com informação, super importante para quem atua com o meio ambiente e com investigação. Ter alguém em quem a gente pode confiar e um veículo de imprensa onde a gente possa expressar o que a gente sente sem medo de ser perseguido, de o que a gente disser ser usado de outra forma, é super importante. E isso é a Amazônia Real. É o poder que as comunidades, os povos indígenas têm de poder levar a notícia e saber que com essa notícia teremos nossos direitos garantidos. Interessante vocês terem estabelecido essa relação com os indígenas, de maneira geral, como fontes, né? Porque eles têm, hoje, quer queiram ou não, eles têm acesso a vocês, a informação pode fluir mais, né? Não foi fácil a gente conseguir isso, né? No início, muitos deles falavam, mas a gente não já deu uma entrevista? Eu falei, não, você deu uma entrevista, mas ainda não falou tudo que eu quero perguntar mais. Então, a gente ficava horas entrevistando, eles se sentiam até um pouco inibidos, né? Porque como é que um site vai dar tanta exposição para a gente, vou falar da nossa comunidade, vai lá no território, a gente visita territórios que nunca recebeu um jornalista na vida. Eu conheci quando as meninas me procuraram para fazer uma entrevista com ela. O pessoal da Amazônia Real me procurou. O primeiro contato foi bem legal porque eu já conhecia as meninas da luta, né? Da luta em defesa dos direitos indígenas, então foi bem legal. Como elas já conhecem muito da luta indígena, muito da luta para a defesa do meio ambiente, então foi fácil conversar porque tu não fica tendo necessidade de ficar explicando as coisas. Tu vai colocar os fatos e tua visão sobre os fatos, que é uma coisa que eu gosto muito no Amazônia Real. A gente também oferta oficinas para os indígenas, para os jovens indígeenas. A gente tem um blog que os indígenas escrevem. Já demos 2 oficinas para jovens indígenas, para eles entenderem o que é a comunicação, o que é as redes sociais, o que é a desinformação, como fazer uma fotografia, como trabalhar com o celular para poder acompanhar o dia a dia do seu território. Então, isso foi criando muita curiosidade e depois dessa oficina, inclusive, a gente tem jovens que entraram no jornalismo, estão na universidade fazendo jornalismo. Então, é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa que transcendeu a Amazônia Real da redação, preocupada com o jornalismo independente. Não, mas a gente teve que ir para campo também ofertar para os estudantes também, porque os estudantes, esse conceito de jornalismo socioambiental é novo para eles. Para poder escrever sobre a floresta, os impactos, é preciso estudo, né? E a academia nem sempre tem essas
disciplinas, né, do meio ambiente, do jornalismo socioambiental. Então, a gente introduziu em 2019 uma oficina, esse ano vamos dar a segunda oficina para estudantes do sexto período para cima e recém-formados. E é uma coisa magnífica, porque é dessas oficinas que a gente traz para a Amazônia Real os estagiários e as estagiárias, né? Hoje a gente tem estagiária que já saiu da Amazônia Real e está em outros veículos, trabalhando em outros lugares, já passaram pela nossa ação, já aprenderam com a gente, e a gente está aprendendo todo dia com eles, porque o jornalismo é assim, todo dia se tem um novo conhecimento, a gente está aprendendo todo dia, ninguém sabe de tudo. Eu, por exemplo, não me coloco como uma especialista na Amazônia, nem uma especialista em meio ambiente. Eu sou uma jornalista que adoro caminhar pela Amazônia, andar pela Amazônia e conhecer e escutar as pessoas. Quais são as grandes vítimas dessa violência? São quilombolas, são mulheres? Eu queria que você desse um quadro para mim. Quando a gente pega os dados, por exemplo, a gente percebe que nos últimos 4 anos, a violência letal contra indígenas e quilombolas ela aumentou significativamente. Ou seja, foram mais de 450 pessoas, quilombolas e indígenas, assassinadas nos últimos 4 anos. Isso no estado do Pará. As vítimas são quilombolas, são indígenas, são ribeirinhos, são camponeses, são populações pobres das periferias, são essas que estão sendo vítimas dessa dinâmica de conflito. Então é preciso pensar em modelos que possam coibir a ação violenta de determinados grupos. E isso só se faz com política pública. E aí, quando nós falamos, por exemplo, de violência contra a mulher, a gente vai destacar que no Brasil aumentou drasticamente a violência contra as mulheres. E quando a gente vai para a Amazônia, quem são essas mulheres? São as mulheres de origem indígena, são as mulheres negras, são as mulheres quilombolas. E a gente vai dar um destaque para o Pará, para o Amazonas e para o Maranhão, que são os 3 estados onde nós temos o maior fluxo de tráfico de mulheres, sobretudo para regiões de garimpo, para a exploração sexual e para alimentar o mercado da prostituição nessas regiões. A Amazônia Real ela tem uma tradição de trabalhar com temas chaves, meio ambiente, povos indígenas, conflitos agrários, economia, política e cultura. Dentro desses temas, a gente vai diversificando os assuntos. Logicamente que conflitos agrários são os mais, a maior combustão, porque envolve interesses políticos de madeireiros, de fazendeiros, e em terras que estão sendo questionadas ou não estão demarcadas, ou, por exemplo, quando é território quilombola, também não foi regularizado pelo governo, né? Então, a Amazônia, infelizmente, é uma região que tem muita terra, mas tem muita terra ainda sem regulamentar. Isso inclui também as terras indígenas, porque são territórios tradicionais de ancestralidade que precisam manter a segurança para que as futuras gerações possam viver naquele território, que é o caso dos indígenas. A mesma coisa os quilombolas que estão na Amazônia, e tem diversos territórios que não foram regularizados pelo governo. Quando a gente se fala de Amazônia viva, a gente está falando do Amazônia que tem floresta, tem um tapete verde, mas embaixo tem populações que precisam sobreviver e que elas, sim, são detentoras do conhecimento tradicional e são elas os verdadeiros protetores, defensores, guardiões dessa Amazônia. E a gente inclui povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os extrativistas, as quebradeiras de coco, as mulheres, que são muito importantes na sobrevivência da Amazônia também, pescadores, Então, é muita gente, são mais de 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia. Essa questão da demarcação parece ser um problema, né? Porque muitas vezes há demarcação, mas não tem a questão da segurança. A gente, quando analisa a questão fundiária na região amazônica, a gente sempre se remete a um decreto federal, desde 71, do governo militar, que federalizou 100 quilômetros do lado direito e do lado esquerdo de cada rodovia. E essas terras aí que foram federalizadas já não foram efetivamente ocupadas. E aí, claro, que depois dos anos 90 vem as terras indígenas, unidades de preservação, áreas protegidas. Então vai criando cada vez mais uma política de federalização, mas o Estado em si ele não atua efetivamente. Então como é que é essa atuação efetiva que eu questiono?
com políticas públicas, com incentivo à produção agrícola familiar, né, com uma questão que ela possa criar uma estrutura muito mais segura que envolva esses grupos na Amazônia. E aí essas áreas começam então a estar sob disputa. Então começa a vir o poceiro, né, os grileiros com título falso, e aí começa a ter um cenário de disputa territorial que marca a história da Amazônia. O Pará, por exemplo, é um estado que, por exemplo, do que é o Pará realmente hoje, nós só temos 47% do que é o território paraense. 53% são áreas federais. E são essas áreas hoje que estão na dinâmica dos conflitos. Então é um problema que tem que ser resolvido. A demarcação de terra indígena, a ativação dos territórios quilombolas, o incentivo à agricultura familiar, à agroecologia, políticas de desenvolvimento que sejam pensadas com base na sustentabilidade, e quando eu falo sustentabilidade, que preserve a floresta em pé e viva, respeitando o conhecimento tradicional, a biodiversidade e a ancestralidade que marca os povos da Amazônia. Infelizmente, ainda temos que trabalhar a questão do preconceito e do racismo contra a própria Amazônia e dos seus povos, principalmente nas cidades da Amazônia, né? Nas cidades da Amazônia estão de costas para a Amazônia. Infelizmente, a gente tem uma cidade como Manaus, por exemplo, que ela é quem menos lê a Amazônia Real, por incrível que pareça. A gente mostra a maior audiência está em São Paulo, estão nas cidades do sudeste do Brasil. Manaus, às vezes, fica em segundo lugar. Por quê? Porque a população não se identifica, a cidade urbana não se identifica com essa floresta. Ela acha que essa floresta tem que ser desenvolvida com esse argumento até sustentavelmente, que é uma questão muito questionável, na minha opinião, né? Não, sustentável para quem? Para quem é essa sustentabilidade? Porque os indígenas estão fazendo essa sustentabilidade há milhares de anos, eles estão com a floresta intacta nos territórios, são responsáveis, inclusive, pelo equilíbrio do clima, né? E aí é uma cidade grande, que com mais de 2 milhões de habitantes, não tem esse pertencimento, essa identidade que eu falo tanto dentro da Amazônia Real. A diferença que eu vejo do Amazônia Real para os outros é que eles se aprofundam mais na matéria, né? Então, isso facilita, por exemplo, quando você vai fazer uma ação civil pública, permite você utilizar os dados para as ações que você faz. Diante desse cardápio de violência, uma ideia de uma solução para isso. Seriam várias soluções, né? Seriam, quer dizer, propostas de solução. Pensar numa solução que possa, de fato, resolver toda essa dinâmica de problemas relacionados à violência na região amazônica, não é uma tarefa tão simples. Tem que, primeiro, pensar na perspectiva que parte do próprio Estado de conectar as várias Amazônias que existem na América do Sul, porque nós estamos direcionando o debate para a Amazônia legal, a Amazônia brasileira, mas existe uma Amazônia internacional ou uma Panamazônia, que envolve Venezuela, Suriname, Guianas, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador. E aí, esses países também, em suas Amazônias, apresentam problemas muito parecidos com o Brasil. Só que, claro, com proporções diferenciadas. Então, é preciso pensar numa conexão que possa construir uma agenda de segurança pública que traga para a gente modelos de desenvolvimento econômico sustentável e, ao mesmo tempo, capaz de coibir o avanço dos crimes ambientais, ao mesmo tempo, então, que se pensa na construção dessa agenda uma política regional de segurança, que possa conectar, então, essas realidades e, ao mesmo tempo, conectar o interesse coletivo, o interesse comum dos países amazônicos em poder propor um modelo alternativo de enfrentamento à dinâmica da violência. Esse seria um caminho, né? E esse caminho ele só é possível se o Estado, a União, ela também conseguir conectar os estados da Amazônia, os municípios da Amazônia, dentro de um pacto federativo que consiga conectar, então, o interesse e uma convergência comum em poder discutir a possibilidade de implementação de uma segurança regional, de um desenvolvimento regional com base na justiça social e na sustentabilidade. Isso seria possível. Pode parecer utópico, mas esse seria o caminho para a gente poder pensar em segurança climática, em justiça ambiental e em segurança regional.
Então, se o Brasil quer ficar bem fora do Brasil, no mundo, quer mostrar que o Brasil é um país que está preocupado em garantir essas ODS, em cumprir as metas do Acordo de Quioto, garantir realmente o desmatamento zero, porque não tem outra coisa, tem que ser desmatamento zero, né? Garantir que os territórios sejam demarcados. É preciso que o governo tenha pulso e realmente prometa o que colocou lá, prometeu, foi prometido demarcar os territórios. Então, nós estamos aguardando. Mas é preciso entender que há uma real necessidade de nós pensarmos numa transição energética e, ao mesmo tempo, de pensar em modelos sustentáveis de exploração dos recursos. Se é possível trazer modelos que sejam sustentáveis, se é possível encontrar o caminho da sustentabilidade por meio da mineração, então que esse caminho ele seja potencializado, que ele seja, então, pensado e refletido dentro de uma perspectiva governamental e, ao mesmo tempo, dialogado com as comunidades locais que são diretamente atingidas por essa atividade. E a mesma coisa serve, então, para o agronegócio. Como é que eu consigo conciliar o agronegócio com a agroecologia, né, com a agricultura familiar, considerando o papel importante que ambas têm para as estruturas econômicas do Brasil? Se for possível o diálogo e apresentar modelos que sejam sustentáveis de fato de direito, que esse seja o caminho, né? E isso é possível, mas isso é possível com diálogo. Assim, as autoridades ficam admiradas e tal, mas eu não vi ninguém tomar nenhuma providência, mas deu uma coisa que eu acho legal, que é a visibilidade para fora do Estado, para fora desse meio, que é um meio do pessoal ativista, para que outros pudessem ter acesso às informações do que acontecia na região.